Hello, 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 hello. Vocês viram que eu coloquei? Quem tá entrando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa continuação da nossa aula aqui. E eu coloquei o material de apoio no canal do Telegram, ok? Se você ainda não está lá no canal do Telegram, vou digitar aqui para você entrar lá. Tem muito conteúdo lá também. E outra coisa que eu vou dizer, nós vamos terminar essa aula aqui, vou correr, essa aula vai ter, no máximo, não vou tentar estourar 40 minutos, no máximo, se chegar até lá. Vou dar uma apressadinha, tá bom? O Peterson tá aqui, Bruno tá aqui, Marília, boa noite, gente. Entra aqui, dê seu boa noite, diga de onde você está falando também. E eu tô muito feliz com essas lives, nós vamos fazer 2 vezes na semana. Vai ter dia que vai acontecer o seguinte, ela vai estar mais básica, vai estar um pouquinho mais leve, tá? Então não se preocupe se você tá pegando algo que de repente você fala, não, isso tá difícil, tá? Ó, para ficar bom, tem que ficar difícil primeiro, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu falar uma coisa, hoje nós vamos terminar aqui nossa aulinha, tá? Introdução aqui a doenças, e na próxima aula, eu já tinha preparado isso daqui, nós vamos fazer uma aula sobre como montar frases em inglês agro para pecuária, tá? Então, nós vamos ter... Como é que a gente fala? Ó, independente se você trabalha com agricultura, tá? A Laís está falando que é de Campos, eu não vi aqui, Goiás, não vi, não deu para ver, Campo Novo dos Parecis, Welton, bacana. Ah, tá, agora que tá saindo aqui, bacana, beleza. Direto de Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul, bacana. Olha, nós vamos fazer nossa aula hoje, segunda e quarta, próxima, porque quinta o pessoal do UDESC já havia me convidado para uma live, o pessoal de zootecnia de Santa Catarina, e eu vou fazer essa live lá com eles, tá? Dando dicas. Deixa eu colocar aqui o canal do Telegram. E a nossa próxima aula vai ser como montar frases em inglês agro para pecuária. Então, se você está na agricultura, mas você vai conversar com o produtor uma hora, quem sabe vocês falam de um assunto, por exemplo, de ordenha, vaca de primeira cria, primíparos, multíparos, né? Vaca que já pariu mais de uma vez, e a novilha, jovem, fêmea. Como é que a gente fala isso? O bezerro macho, porque muda. E se você quiser falar de casquear, vacinar, medicar, colher milho para silagem, ensilagem, gente, limpar barracão, fazer inseminação, lavar o útero de égua. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com equinos, e ela fala bastante disso também. Eu admiro muito esse trabalho. E fazer ordenha, fornecer leite para as bezerras. Isso tudo é um vocabulário específico, independente se você não trabalha com isso, é importante você saber conversar sobre todos os assuntos. Tem gente que fala, não, pecuária, não trabalho com pecuária, não vou aprender, não. Gente, aprenda, porque a hora que você precisar, é a hora que você está se relacionando com o produtor, você viaja lá fora, você está conversando com alguém, surge esse vocabulário, você fala, nossa, eu queria tanto falar, e não sai, não vai, entendeu? Então, nós temos atividades que são específicas dentro do barracão, quem trabalha com suínos também, nutrição animal. O pessoal está me pedindo muito, e é um assunto muito bacana que eu gosto, da porteira para fora também, que a gente lida com gestão, frigorífico. Eu tenho milhares de amigos que são veterinários e trabalham também com processos dentro do frigorífico, e eu acho muito bacana falar de confinement, feedlot, alimentação, vaca pasto, cria e recria. Gente, é um assunto que não para, né? Pecuária é uma coisa bem tensa e eu gosto de falar disso, tá? Então, a nossa próxima aula vai ser como formar frases em inglês agro para pecuária, tá? Vamos continuar, então, aqui com a nossa aula que a gente estava fazendo? E compartilhe com quem você sabe que é um zootecnista, veterinário, esse manejo nutricional, bacana a gente falar também, tá? Vamos continuar na nossa aula aqui, que a gente tem muito assunto e eu quero compartilhar o meu método raiz para você treinar a conversação, que eu acho muito importante.
Vamos lá, então, para a gente não estourar nosso tempo aqui, tá? Então, ó, nós falamos até aqui, ó, while scouting, que é fazer um monitoramento, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. The pathogen, aqui que precisa estar forte, estressadinho, ó, pathogen must be present. There must be a susceptible host, and environmental conditions need to favor the disease. Por isso é a doença. Since conditions change from year to year, esse since, a gente pode traduzir ele como desde, ou aqui, ó, no sentido de como. Since conditions. Como as condições mudam de ano para ano, it's important to be ready. É importante estar pronto for whatever, qualquer que seja, né? Seja lá o que for, o que quer que seja. Mother Nature might throw your way. A Mãe Natureza joga no seu caminho. Vamos lá, então nós fizemos isso aqui, nós vamos para a parte, eu falei da podridão parda da Ash, que eles falam stem rot, o nome inteiro é brown stem rot, tá? E nós vamos... Tá, eu falei de soil-borne diseases, que são... Ó, em inglês a gente lê muito de trás para frente, tá? Doenças do solo, soil-borne diseases, soil-borne pest, seriam, né, pragas, né? Inseto praga é insect pest, às vezes eles encurtam. Soil-borne pest, praga de solo. E a gente veio até nos nossos híbridos aqui, né? The hybrids. Vamos continuar. The pathogen must be present. O verbo to be é o verbo ser e estar, tá bom? Em inglês, eles têm só um verbo, que é o to be. Em português, a gente tem dois, o verbo ser e o verbo estar. Esse must, ele é um auxiliar. Na verdade, ele é um verbo condicional, que a gente chama, para quem gosta de gramática, mas entenda que esse must é algo meio no sentido de dever, de uma obrigação ali. Tem várias outras colocações também. Mas a gente vai ver aplicado aqui o must be. Dependendo do contexto, deve estar ou deve ser, tá bom? Então, ó, o must indica que algo deve acontecer, ou seja, inevitável que aconteça. Must be, que deve estar ou deve ser. Eu coloquei frases para a gente treinar vocabulário e a gente ver a aplicabilidade dentro de frases. Gente, nós precisamos de frases. Frases são maneiras de dizer várias coisas. Na aula passada, eu falei, por exemplo, do very busy, muito ocupado, só que é bacana você saber outras maneiras de dizer muito ocupado. Eu falei swamped, I'm up to my ears. Se fosse ele, he's up to his ears. Se fosse ela, she's up to her ears. Tá cheio de coisa, atolado. Tem buried também, I'm buried. Swamped, eu falei, I'm up to my ears. I'm overwhelmed, sobrecarregada, I'm overwhelmed. É bacana saber esse vocabulário, porque, às vezes, se você não quiser falar, podem falar com você e você precisa entender, tá? Vamos lá, frasinhas aqui para a gente pegar nosso vocabulário. You must be aware, ó, a estressadinha tá aqui, ó, aware de estar ciente daquilo. You must be aware, você deve estar ciente of, esse F aqui, ó, quando tem um F, tem um leve sonzinho de V, of this yield rubber, yield é uma palavrinha que quem trabalha com agricultura, pecuária, o que quer que seja, é importante saber da palavrinha yield. E depois eu vou dar uns recadinhos, tá? O que significa yield? Produtividade, rendimento. Professora, existe a palavra productivity? Existe, productivity. Porém, se eu estiver falando de um rendimento, de um montante total, eu tenho que usar o yield. A produtividade, eu poderia dizer, por exemplo, quantas horas a minha máquina rodou, aí eu falo da produtividade.
existem traduções, sim, que a gente coloca productivity, porém, productivity está muito ligado em relação ao rendimento de uma coisa com horas calculadas, vamos dizer assim, depende muito do contexto. Só que esse yield aqui, ó, tem várias traduções também, só que ele é encarado como produtividade e rendimento, inclusive a ação, o verbo to yield é render, ok? To yield, render algo. Continuando aqui, yield robber, rob, to rob, roubar, yield robber, é uma expressão bastante usada para falar de ladrões de produtividade, tá? Inseto, doença, enfim, essa expressão é muito usada, com nematodes também, nematóides. Então, bacana a gente saber, anota essas expressõezinhas. Continuando, you must be alert, ou we must be, nós, we must be alert. Então, aqui, ó, esse must be, isso tudo aqui já é uma frase inteira, ó. You must be alert, you must be aware, you must be careful, você deve ser, né, estar cuidadoso. You must be alert to frog eye leaf spot. Deixa eu fazer você nunca mais esquecer essa palavrinha aqui, ó. Frog não é sapo? Tem nada a ver, né, gente? Ó, frog é sapo, professora. Por que rã? Spot é mancha, porém, spot tem vários significados, tá? Inclusive, mancha também tem vários significados, outras possibilidades, quer dizer, de dizer mancha em inglês, tá? Inclusive, a reboleira, a gente fala field patches, ou patches in the field. É a maneira mais técnica de você usar a palavra reboleira, tá? Isso aqui é a maneira mais técnica, científica de dizer, tá? Patches in the field, reboleira. Inclusive, die in patches seria morte em reboleira. Quem trabalha com nematóide conhece bastante. Então, ó, frog é sapo, tá? Belezinha? Leaf é folha, tá? Eye, olho. E eye, em inglês a gente tem muitas palavras homófonas, tá? A sonoridade, ela se repete e a palavra é escrita de outra maneira e fala outra coisa. Inclusive o eye de eu é o mesmo som de eye de olho. Eye de olho, tá? A gente viu isso na aula passada com there, they are, que é a contração de eles são, eles estão, ó, they are, there, deles, de posse de algo, e tem o there de lá também, entendeu? Então, aqui, ó, eu, olho, tá? Mesmo som. Imagine aqui que um olho de sapo, frog eye, junto o bloco sonoro, frog eye, é desse jeito que sai, ó, frog eye, leaf, spot, mancha o olho de rã, viu? Não me julgue, não foi eu que inventei isso daqui. Professora, o que acontece em relação a esses nomes científicos e nome comum, né? Que a gente chama de nome vernacular. Tá? É muito comum, eu não sei se isso é cultural deles, eu já cansei de ver isso. Eu faço tradução para o agro, gente. Tem mais de 8 anos que eu dou aula só para o agro. Já traduzi milhões de sites da galera do agro. Recebi já centenas de pesquisadores de fora, e a galera fala nomes comuns, né? Nomes que não são nomes científicos, né? Nomes comuns. É muito comum falar nome comum, tá? Então, às vezes, a galera, inclusive o Túlio, aluno meu do GAPS aqui, de Rio Verde, Túlio foi lá para os Estados Unidos, estava lá numa apresentação deles lá, e ele estava me mandando, tirando foto de slides, perguntando
que doença é essa, que é isso, porque eles colocam um nome comum lá. Se colocasse o nome científico é outra coisa, né? Brasileiro é muito melhor em nome científico. Mas para você saber, é importante saber nomes comuns, tá? Continuando. Esse it, aqui, ó. Esse it é um pronome em inglês, a gente usa para coisa, objeto, fenômenos da natureza, sujeito oculto. A gente não tem isso em português, eles têm isso. Então, ó, it must be. Esse it aqui, ó, tô falando de algo ali, ó. Vamos dizer, algo oculto. It must be, deve ser, white mold. O que é white mold? Mold, mofo branco, white mold. Inclusive, essa palavrinha mold, gostaria que você lembrasse dela, porque tem palavra, viu, que a gente forma muito com mold. Lembrei de uma agora, fumagina, surimold. Surimold, fumagina. Deixa eu lembrar de outra aqui, hein? Não, mas tem palavra com mold. Não tô lembrando. Tem 1 milhão. Engraçado, quando eu vou no supermercado, eu começo a lembrar os nomes de doença. O que eu falei esses dias? Oídio e míldio. Míldio. Vamos lá. Oídio. Eu lembro de powder, porque powder é um pozinho. As meninas têm maquiagem, às vezes você lê na maquiagem lá, tá escrito powder, em pó. Powdery, mildew. Mildew é um bolor. É o oídio. E mildew é a downy mildew, porque eu lembro daquele... como é que chama? É amaciante de roupa, né? Downy. Você vai no supermercado, você vê lá, downy. Downy mildew, agora você vai lembrar. Eu fazendo propaganda aqui. É o mildew, para você não esquecer. Tá? Continuando. It must be white mold. Deve ser mofo branco. Isso aqui é uma frase que às vezes o pesquisador está conversando, ele fala, ó, deve ser, entendeu? Pode ser inevitável que seja aquilo, ó, deve ser. Esclerotínia stem rot. É outra maneira mais técnica, né, falada do mofo branco, tá? Mofo branco é mais informal. Vamos lá. Ó, o there sozinho significa lá. There. Tá? Só que aqui é uma frase completa. There must be, deve haver. Só entenda assim, there must be, deve haver. There must be, deve haver, tá? Que a gente pode colocar várias frases, inclusive eu coloquei aqui. There must be a susceptible host. Deve haver um hospedeiro suscetível, completando a nossa frasinha aqui, ó. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. Eles precisam, ó, do triângulo ali. The pathogen must be present. Patógeno deve estar presente. There must be a susceptible host. Tem que ter um hospedeiro, deve haver um hospedeiro suscetível. And environmental conditions. Condições ali favoráveis do ambiente, tá? There must be. Essa frase junta é a maneira de dizer que deve haver a presença de algo. There must be. There must be. There must be resistant hybrids. Deve haver híbridos resistentes. Resistant hybrids. Outra palavra bastante comum de usar em relação a resistant é resistance, resistência, tá bom? There must be a susceptible host. Eu escrevi aqui, ó, susceptible, para te ajudar a pronunciar essa palavrinha terrível. There must be a susceptible host. Deve haver um hospedeiro suscetível. Okidoki. There must be, deve haver, tá? SDS, Sudden Death Syndrome. Eu comecei a aprender isso daqui quando eu comecei a trabalhar fazendo tradução. Gente, eu via muitas siglas, eu falava, gente, eles não falam a frase, a palavra toda, eles são preguiçosos, eles usam muito essas siglas. Sudden Death Syndrome. Ó, esse DA aqui, ó, vai ser um som só de D. E aqui, aquele língua entre os dentes, linguinha presa, death, tá? Morte, death, tá? Sudden Death Syndrome.
Strategy. Strategy, strategy. Fiz que aqui tem um R. A letra T, entre duas vogais, tem um leve som de D, que parece o nosso R. Tá? Eu lembrei agora de uma palavrinha que uma vez eu pronunciei ela errada, justamente porque a gente fala tanto dumping off, dumping off. A galera fala, né, na faculdade, dumping off. Eu errei uma vez numa pronúncia, tá? Isso aqui, ó, mas há sempre tempo de corrigir, tá bom? Estamos no mundo VUCA. Se você errar, erre e corrija rápido, tá bom? Vamos lá. Damp, ó, damp. Aqui, ó. Aqui, ó, tem um, não é dumb, não é dumb, é damp. Damp, damp. O P, você arma a musculatura do rosto para falar, mas não sai forte o P, não é damp. Damp, damp. Você falou o P, mas não sai som forte. Damp, damping, ó, damping, damping, ó. Se você falar só damp, é assim, ó, damp. Não sai o som do P forte. Damping, damping off, ok? Agora sai o som do F. Damping off é o tombamento, né? Que na faculdade a galera já fala damping off mesmo, que sai dumping off, que é o tombamento. Tá? Lembrei agora aqui, falando de morte, lembrei do tombamento. Então, there must be a sudden, que é de repente em inglês também, sudden death syndrome strategy, estratégia para síndrome da morte súbita, SDS, é a sigla para essa doença. Lembrando que o nematóide do cisto da soja, de trás para frente, ó, nematode, soybean cyst nematode. Next. And environment, que é forte, ó, estressadinho, ó, environmental conditions need to favor the disease. E as condições ambientais precisam favorecer a doença. Need to, precisam. Essa estrutura é muito importante de entender. Após o verbo need, que é precisar, a gente tem uma preposiçãozinha que é o to. Ele indica que o próximo verbo vai ser infinitivo. O que é isso, professora? O próximo verbo vai ter a terminação are, ou ir. You need to improve. Improve é uma palavra que você tem que saber no agro. You need to improve. Improve. Tá com O aqui, porque que não é improve, professora? Porque as vogais têm até 6 sons possíveis em inglês. You need to improve, você precisa melhorar. Se eu falar, you need to go, você precisa ir. You need to play, você precisa jogar. You need to clean. You need to clean. Vamos imaginar que você está lá no barracão e as vacas estão lá. E as vacas levantaram para ir para a ordenha, ok? To milk the cows. Ordenhar as vacas. E milk é substantivo, porém, como verbo, ele é uma ação de ordenhar, tá? Vamos imaginar que elas estão lá no milk parlor. Acho que é parlor. Tem 2 maneiras de escrever milk em parlor, tá? Elas estão lá na sala de ordenha. You need to... Vamos lá? A gente estava aqui, ó. You need to, né? Tá ok? Caiu a internet, I'm so sorry. Vamos... Deixa eu só repetir essa parte aqui, ó. Ó, que eu tinha falado do parlor, ó. A gente coloca, não é assim não, ó. Falei errado aqui, ó. É parlor. O I é aqui, ó. Milk parlor, tá? Ou parlor dessa maneira aqui, ó. Que é a sala de ordenha, tá? Então, ó, imagine que você tá lá fora e as vacas levantaram para ir para a ordenha e você precisa limpar o barracão. You need to clean the barn. You need to hoof trim. Isso aqui é casquear. Outra maneira de falar casquear, gente. Tem várias maneiras, tá? You need to provide milk to the calves. Você tem que fornecer leite para as bezerras. Tá bom? Já falei do damping off aqui. Deixa eu colocar o meu whiteboard, meu quadro branco aqui. Voltei aqui.
Tá, tô continuando então. Caiu a net, gente, agora voltou. Vamos lá, tomara que a net não caia mais. Continuando, eu quero passar a técnica pra gente treinar conversação, tá bom? Então, ó, I need to use seed treatments. Eu preciso usar tratamento de semente, tá? Tratamentos de semente também, independente do seed, aqui tá no singular. O que eu queria dizer em relação... Eu acho que eu tava aqui, ó. Perdi minha linha de pensamento. I lost my train of thought. My train of thought. É outra maneira de dizer isso, ó. Perdi minha linha de raciocínio aqui. My train of thought. Vamos lá. Field. O que é field? Field é, quer dizer, possibilidades do field. Lavoura, campo, talhão. Geralmente, quando a gente está vendo aqueles formulários, o cara está preenchendo, ou com tecnologia de aplicação, quer dizer, tecnologia de, enfim, de precisão, quando a gente vê o hashtag, ele indica que tem um número. Por exemplo, você vê hashtag e vê 6, talhão 6, tá? Geralmente, eles não dão tantos nomes aos talhões como a gente dá. Mas se você vê assim, ó, field, aí tem o hashtag, ele está falando do talhão, tá? 9, por exemplo, talhão número 9. Então, aqui eu coloquei he needs, ele precisa, e quando eu falo de he, she, it, geralmente os verbos levam o S, tá? He needs, ele precisa, to scout, ó, o to faz o verbo ficar ear. He needs to scout, ele precisa monitorar o talhão número 5, field number 5, tá? E o hashtag a gente fala number. Vamos lá. Próxima frasinha. Since conditions change from year to year, ó, from to, de para, tá? Como as condições mudam de ano para ano, since conditions change from year to year, é importante você entender isso daqui. O que significa? Ó, o since, ele pode significar desde, tá? Since pode significar desde, ou, dependendo do contexto, como aqui, ele é um como. Since conditions. Como as condições, porque fica estranho falar desde as condições, como as condições change, mudam, from year to year, de ano para ano, from to, de para. I'm going from, deixa eu ver um exemplinho aqui, ó, eu vou I'm going from São Paulo to Mato Grosso State. I'm going from to, de para. From year to year, de ano para ano. Tá? De um ponto até o outro ponto. Olha a frasinha que eu escrevi. From year to year, you will. Essa aqui é a abreviação do will, que indica um futuro, tá? Que não foi planejado, tá? From year to year, you see, você verá the difference. O D que é estressadinho, ó. Difference, tá? From year to year, you'll see the difference. De ano para ano, você verá a diferença. From year to year, GLS increases. O CRE aqui que é forte, ó. Increases, aumenta. Increase. Decrease é diminuir. Increase, aumentar. From year to year, GLS. O que significa? Mais uma siglinha aí, que a gente vai ver muito sigla, tá? O que significa? Isso daqui, ó, é gray, leaf de folha, spot, tá? Gray leaf spot, que é a cercosporosia maids aqui, ó, que é a cercosporiose. Então, de ano para ano, a cercosporiose aumenta. Vamos lá, próxima frase. Ó, isso aqui já dá uma frase inteira, ó. It's important to apply, é importante aplicar. It's important to clean, é importante limpar. It's important to scout, é importante monitorar. It's important to, aí a gente tem que observar o verbo. It's important to be, que significa ser e estar, sem estar conjugado. It's important to be ready, para estar pronto.
for whatever. Qualquer coisa, whatever. E whatever também, às vezes, as pessoas traduzem como tanto faz, whatever. Por exemplo, você fala alguma coisa ali, a pessoa fala, whatever. Por exemplo, would you like to go to the movie theater? Você gostaria de ir ao cinema? Whatever, tanto faz, ok? So, mas aqui a gente está vendo de outra maneira. It's important, é importante. It é a abreviação de it is. Eu não coloquei a abreviação aqui, mas vou colocar ela agora. It is. It é a abreviação de it is, que é bastante comum em inglês. Whatever significa não é importante o que é. Tipo, whatever, não, é algo que não seja tão importante. Ou tanto faz. It's important to consider, o si que é forte, ó. Consider, consider. It's important to consider tillage. O que significa tillage? Tillage, tillage. Tillage significa tillage, preparo do solo, revolver a terra. A gente fala muito do verbo to till, que é preparar a terra, tá? É o ato de preparar. Preparar a terra, preparar o solo. Terra, chão, solo, tem várias expressões em inglês. Ground, por exemplo, seria uma palavrinha para fazer referência ao chão, ao solo ali, tem várias expressões. Imagine se eu não preparo a terra, eu faço o quê? Um no-till ou um no-tillage, que a gente chama de plantio direto, tá? Então, it's important to consider tillage, preparo do solo, and crop rotation. Rotation, rotação de cultura, tá? Às vezes você só vê rotation, eles tiram crop. Crops são plantas cultivadas, tá bom? Culturas também. It's important to consider tillage and crop rotation. Então, é importante considerar o preparo do solo e a rotação de culturas. It's important to act. O que é act? Act. Agir, né? Ter ação. It's important to act quickly, é um advérbio. Quickly, rapidamente. Com fungicide, com fungicidas. To slow, para fazer o negócio ficar mais lento. To slow, desacelerar. The fungus, o fungo, tá? No singular. Eu escrevi aqui, para facilitar para você. Fungus. Gente, isso aqui ajuda muito, viu? Independente da gente não estar seguindo as regras do IPA, International Phonetic Alphabet. Os professores de inglês que amam me odeiam, justamente por causa disso. Mas, enfim, o meu foco é você, eu quero que você consiga falar, né? E esse que é o mais importante. Fungi, fungos ou fungi, plural, tá? It's important to act quickly. Isso aqui tudo já... Separa a frase para ficar mais fácil para você, It's important to act. It's important to act. It's important to act quickly. It's important to act quickly with fungicide to slow the fungus. To slow the fungus. Desacelerar o fungo. To slow the fungus, tá? Vamos lá, next phrase. It's important to do. O que é o verbo to do? É o verbo fazer. Tem duas maneiras de falar fazer em inglês. A gente tem o verbo to do e a gente tem o verbo to make, tá? A gente vai falar em outra aula, quando a gente falar mais de doenças e aplicações, manejo, vai ser mais interessante para você entender na prática mesmo isso daqui, porque tem muitas diferenças, tá? A gente do soil sample, a amostragem do solo. A gente faz muita coisa, gente, senão eu vou sair do foco agora. Vamos lá. It's important to do, é importante fazer everything. Todas as coisas possíveis, tá? It's important to do everything. Aqui já dá uma frase. It's important to do everything. You can, se você começar daqui, you can, que você pode. You can. It's important to do everything you can.
Mas, ó, já aumentei a frase. It's important to do everything you can. É importante fazer todas as coisas que você pode. Para quê? To maximize. Ó, o to na frente do verbo faz ele ficar ar, er ou ir. To maximize. Maximize. Maximizar. ROI. Ó, alfabeto de novo. O que a gente respira? R é o R. ROI. Return on Investment. Retorno sobre investimento. ROI. A gente fala ROI, né, em português. Eles falam ROI. Inclusive, digita esse ROI no Youglish, que você vai ver aplicado, tá? Então, é importante fazer tudo o que puder para maximizar o ROI. Mother Nature, mãe natureza, Mother Nature, muito comum para os produtores fazer referência à mãe natureza, Mother Nature. My throw your way. Mãe natureza pode jogar no seu caminho. Throw significa tirar, arremessar. Porém, é bastante comum, às vezes, usar o throw para dizer no sentido de semear, to sow ou to seed, tá? Que é semear também. Então, às vezes eles falam, eu já vi produtor falar assim, ó, just throw some seeds tomorrow. Começa a plantar amanhã, entendeu? É uma maneirinha que eles têm lá de falar também, tá? Lembre-se, não caia naquele mito. Gente, é assim, tem gente que, nossa, que leva aquilo a ferro e fogo, vê um jeito e fala, não, é desse jeito, não pode mudar, não. Então, saiba que existe outras possibilidades de dizer a mesma coisa. Isso é importante, tá? Tem o verbo to plant, tem o verbo to seed, tem o verbo to sow, e tem também to throw, no sentido de semear ali, entendeu? Meio broadcast, lanço, mais ou menos, tá? A gente vai falar desse vocabulário também em outra aula, tá? Broadcast, se você procura no dicionário, tá lá, transmissão ao vivo. Dentro da agricultura, broadcast é a lanço, tá? Procedimento a lanço. Bending já é na linha, na faixa. Quem trabalha com HF usa também ali no pomar to bend, ou bending, que é o ato, a ação de aplicar na linha ou na faixa. Continuando, might. O que é might? É escrito might, não fala might, fala might. Might. Might indica possibilidade, é um verbo modal. Verbos modais, tem o can, o might, o should, tem milhares. Vários, quer dizer. Hoje eu estou falando milhares toda hora. O verbo modal, might, indica possibilidade. Não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que aconteça, tá? Algo não é certeza ainda, existe essa chance, tá? Se eu falo it might rain, pode chover, existe a possibilidade. Eu não sei, olhei no céu lá e tá overcast, que eu coloquei lá no Instagram, nublado, encoberto. Eu olho para cima e falo, it might rain, tá? Forma a musculatura da boca, mas não sai o T forte, não é? It might rain, pode chover. Next, it might cause infection, ó, tem a possibilidade de causar infecção. After tasseling, o que é tasseling? É o pendoamento. Tassel, eu escrevi aqui, ó, tassel é o pendão, tá? It might cause infection after tasseling. Eu acho que isso daqui... Do que a gente estava falando? Do que eu estava lendo isso daqui? Não lembro. Minha memória tá maravilhosa hoje. Enfim. It might cause infection after tasseling. Tassel, pendão, tá? He might. Possibilidade, ó. He might throw a different variety. 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 Ele pode plantar uma variedade diferente. He might throw a different variety. Gente, isso aqui é inglês do dia a dia. Você vai estar lá, você vai escutar esse throw, você fala, Jesus, professora Risa me falou desse throw. O povo está falando de plantar o negócio.
tá? Throw, atirar, arremessar. Porém, é comum usar throw para querer dizer outras coisas no dia a dia, como plantar, mandar, jogar, colocar, semear. Acontece isso demais. Vamos lá agora, que eu estou ansiosa para mostrar. Deixa eu vir aqui, deixa eu voltar aqui. E eu vou colocar agora o nosso áudio. Vou colocar nosso áudio, belezinha? Ó, escuta o nosso textinho. Vamos lá. Escuta, esse áudio vai ficar disponível lá no Telegram, junto com material de apoio para você. Eu já coloquei lá, inclusive, tá? Vamos lá, escuta o áudio. Às vezes você não entendeu nada no início, agora você já tá melhorando, eu já tô conseguindo entender susceptible, while, ok? Enfim, vamos lá. Vou colocar de novo, então. Vamos lá, vou colocar de novo aqui para repetir o áudio, tá? Escuta o áudio da nossa lição. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. The pathogen must be present, there must be a susceptible host, and environmental conditions need to favor the disease. Since conditions change from year to year, it's important to be ready for whatever Mother Nature might throw your way. Voltei aqui na minha telinha. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente veio aqui, a gente escutou o nosso texto, a tradução está aqui, pegamos mais vocabulário aqui. Agora, o que eu preciso que você faça para aplicar o método raiz, que vai ser muito bom? Para você se comunicar, primeiro, você tem que ouvir, entender, tá? Lembra que eu falei, como é que fala cachorro em russo? Não sei, nunca ouvi, entendeu? Então, para a gente conseguir conversar, eu preciso que você entenda, você tem que ouvir primeiro, tá? Vamos lá. Você vai escutar o áudio, que vai estar disponível lá, já está disponível no Telegram, o áudio em inglês, acompanhando o texto aqui em inglês, tá? Você vai acompanhar, ó, aqui, ó, lendo, ó, você vai escutando e lendo aqui em inglês. Ah, já estou entendendo, começa aqui, termina aqui, já estou entendendo, bacana. E aí, você está fazendo o quê? Você está ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Isso é uma habilidade que a gente está treinando. Aí você vai familiarizar com o ritmo. Aqui, ó. Quanto mais você escutar, melhor. A sonoridade do inglês, ele é diferente. Aí, o que você vai fazer? Gente, isso aqui é poderosíssimo demais, demais da conta. Como é que a gente fala aqui no Goiás? Demais da conta. Muito poderoso isso aqui, ó. Você vai copiar o texto em inglês, ó. Você vai copiar esse textinho aqui em inglês no caderno 2 vezes. Ó, você pega o seu caderno 2 vezes e escreve, ó. While scouting, remember. 2 vezes. Escreve essa parte em inglês aqui, ó. Bonitinho. Aí você vai, escreveu, beleza. Você vai escutar o áudio mais uma vez, sem o texto, tá? Vou deixar as instruções para você seguir direitinho, que você vai ver tanto que você é poderoso. Escuta o áudio mais uma vez, sem o texto. Aí eu escutei, while scouting, bacana. Não leia aqui, ó. Isso aqui não leia aqui, ó. Depende apenas dos seus ouvidos. A gente está treinando, tá? Você não vai uma vez na academia e já tá malhado, entendeu? Processo. Todo dia ali vai pingando o balde. Aí você vai fazer o quê? Escutar o áudio, transcrever. O que é transcrever, professora? Você vai escrever o que você está ouvindo. Ele está falando lá, while scouting. Aí eu vou escrevendo aqui, ó. Aí eu vou parando o áudio lá, vou escrevendo. The pathogen, blá, blá, blá. Aí eu vou escrevendo aqui, ó. Eu estou transcrevendo o que eu estou ouvindo. E se eu errar, professora? Tá tudo bem. Não tem problema, tá bom? Se você errar. O importante é você tentar transcrever tudinho ali que você está escutando, tá? Escutou ai, escreve lá, ai, não lembro como que escreve ai, coloca ai mesmo aí, ó, ai, tá? Beleza, escreve. O que você vai fazer? Não importa se errar, gente, isso aqui é um processo, isso aqui é aprendizado. Depois você vai comparar com o texto original. Sabe aquele texto que você escreveu 2 vezes? Você vai comparar. Opa, errei aqui. Não, aqui eu acertei. Não, bacana. Aí você vai escreve de novo. Escreve de novo. A hora que você escrever, você vai estar treinando habilidades ali, ó, que você nem sabia que tinha, tá? Escreva as frases. Errei uma palavra dentro da frase. Escrevi o there errado, escreve a frase de novo. Aquilo ali você vai... Porque as pessoas aprendem de maneira diferente. Tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende mais pegando, tem gente que aprende mais escrevendo. A gente vai estar treinando tudo, tá?
E você vai comparar, beleza. Escuta novamente, mais uma vez, sem ler, tá? A tradução aqui, ó, ela é um grande dicionário. A gente vai tentar cada vez mais entender o sentido da frase, ó. Must be, deve ser, deve estar. The pathogen must be present. O patógeno deve estar presente. There must be a susceptible host. Entendi o significado. Esquece isso aqui. Eu sei que host é hospedeiro. Não preciso ficar lendo que host é hospedeiro, tá? Isso é treinamento. E aí a gente vai treinar, depois que você treinar bastante isso daqui, tá? Você vai para a parte de conversação. Como é que eu vou treinar a conversação se não tem um estrangeiro lá comigo? É agora que eu vou te ajudar aqui, ó. Agora, eu vou até colocar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Vou fazer uma transmissão ao vivo aqui. Deixa eu colocar isso ao vivo aqui. Vamos ver se dá certo. Eu vou ensinar como é que a gente treina a conversação com o texto. Tá? Vamos lá, eu vou ensinar agora como é que a gente treina a conversação com o texto. Lembrando que está no Telegram e também está aqui, ó. Vamos lá, vai ser rapidinho, ó. Vou ensinar como é que a gente treina a conversação, tá? Treinar a fala agora, importantíssimo. Então, ó, nós vamos fazer o quê? Aquele áudio, você vai escutar ele e repetir após a fala do locutor. While scouting. Aí você vai e coloca while scouting. Repete após o locutor, tá? E aí, while scouting, repete após ele. Aqui a gente está treinando a habilidade de listening, escutando o áudio e repetindo. A mesma coisa quando você era criança. Você treinava escutar e repetir. Às vezes nem sabia o que estava falando, tá? Como treinar a conversação. Então, você escutou o áudio em inglês, repete após a fala do locutor. Vai fazendo em partes. Aí, na segunda etapa, você vai escutar o áudio em inglês e repetir junto com o locutor. Isso aqui é uma técnica que eu chamo de active shading, que é o sombreamento ativo. Isso aqui eu treino no meu curso fechado também com todos os textos. Então, ó, while scouting, você vai, ó, imitando junto com ele, ó, repetindo junto com ele. Essa técnica é muito boa, tá? Técnica de sombreamento ativo, falando ao mesmo tempo. É como se fosse um robozinho ali, porque você vai pegando a sonoridade do estrangeiro. Isso aqui é muito importante. O som da língua inglesa é diferente do português. A gente erra muito em entender o inglês porque você busca ouvir como você escuta o português. E não é do mesmo jeito. Português é outra sonoridade. Não vai entender, tá? É totalmente diferente essa prática aqui. Vamos lá. Passo 3, ó, tô dando 5 passos aqui para você treinar, exatamente aqui, ó, Neto, igual papagaio. 5 passos para você treinar a comunicação. Então, 5 passos. Então, escutou o áudio em inglês e repete após a fala do locutor para treinar, listening. Escutar o áudio em inglês e repetir junto com o locutor, técnica do papagaio. O menino colocou que eu achei bacana. É isso mesmo, técnica do papagaio. Passo 3, você vai pegar o seu celular e vai gravar a sua voz ao ler o texto. Aí você volta aqui no texto, bonitinho. Deixa eu mostrar o nosso texto aqui, ó. Você vai voltar aqui no texto, ó. Você vai voltar aqui e vai gravar a sua voz no celular. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. The pathogen must be present. There must be a susceptible host and environmental conditions need to favor the disease. Since conditions change from year to year, it's important to be ready for whatever Mother Nature might throw your way. Aí, o que acontece? Tô no passo de gravar a voz e ao ler o texto no gravador. Aí você vai escutar você falando. Fala, nossa, minha voz saiu meio estranha, diferente aqui. Tem gente que fala isso, tá? É estranho, às vezes a voz em inglês sai diferente mesmo. Aí você vai fazer o quê? Passo 4. Importante isso daqui, ó. Quanto mais essa prática é feita junto com essa parte aqui, ó, do método, gente, quanto mais você fizer isso, se ela for executada diariamente, a sua evolução vai estar num nível que você vai falar, meu Deus do céu, isso é praga. Por isso que o método que eu aplico é eficiente, mas tem que fazer, porque não é milagre, tá?
Isso aqui é prática. Por isso que a técnica, aqui, quando eu falo daquele exercício de 6 minutos, ele é muito forte. Teve um cara esses dias no LinkedIn. Se você não me segue ainda, entra lá no LinkedIn. Gente, LinkedIn. Ele falou que testou. Ele falou: não acredito em nada daquilo, porque tem muitos anos aí que eu estou testando um monte de coisa. O cara testou e me mandou uma mensagem. Falou: testei, bacana, continua, o que você está fazendo? Eu falei: show, é isso aí. Então, você vai se surpreender com o resultado. Porém, é preciso fazer isso com todas as lições. A gente já tem uma aulinha, tá? Como fazer apresentações para gestores e agora aqui, ó, para a gente fazer a introdução às doenças, tá? Gente, isso aqui é um método muito forte e vai levar sua conversação para outro nível. O que acontece quando os alunos falam assim, vou fazer aula de conversação? Aí eu falo assim, beleza, você entende bem quando falam com você? Não entendo muito bem. Entendo. Eu falo, não, se você entende bem, você vai conseguir conversar bem, isso é um processo natural, entendeu? Você pode até ser tímido, mas se você entende bem, você vai falar, tá? Não, vou falar. Inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, eu falava bem. Eu não entendia quando eles falavam comigo. Por isso que eu me perdi no campus. Passei por milhares de situações embaraçosas, que eu sou rainha das situações embaraçosas. E os japoneses que não falavam bem sabiam de tudo. Iam na sala certa. Gente, entendia tudo. Eu falava, meu Deus do céu, eu preferiria tá entendendo igual esses japoneses, esses chineses que estudam comigo, do que tá falando igual eu falo. Sabia falar tudo, li os negócios, nossa, a pronúncia da Risa é ótima. Gente, não adiantou nada, tá? Não entendia quando falavam comigo. Nossa, mas eu sofri demais. E aí eu entendi isso, por isso que eu falei, eu vou fazer os meus alunos entenderem que eles precisam focar em entender, falar vai ser, consequência natural, tá? Então, foca em entender. Se você fizer esse exercício que eu estou falando para você, você vai levar o seu nível de fala, de conversação para outro grau. Por quê? Gente, conversação é uma habilidade. Entendeu? Repete com você ali, daquele jeitinho que eu te falei. Porque não adianta você estar numa sala e estar com vários alunos ali que estão no mesmo estágio que você. Estão aprendendo. Ele fala errado, você escuta errado, você reproduz errado também. Por isso que eu coloco o áudio do nativo. Eu quero que você aprenda com o nativo. Vou te ensinar a estudar. Eu quero que você aprenda com o nativo. Entendeu? Então, não adianta você fazer isso. Quer entrar na conversação? Entra no iTalk. Conversa com o estrangeiro. Entendeu? Vai ser muito melhor para você. Isso é uma coisa que eu acho que vale demais. Então, é isso a nossa aula. Se você não pegou os áudios e o textinho, o PDF, o material, tá. Essas aqui são minhas redes sociais. O material está no Telegram, tá? Vamos fazer. A próxima aula vai ser sobre pecuária. Como formar frases para pecuária: ordenhar, casquear, vacinar, medicar, colher milho para silagem, ensilagem, limpar o barracão, lavar o útero de égua, tá? Vai ser um material bem bacana. Eu gosto muito de pecuária também. Dairy cattle, bovinocultura de leite, beef cattle, gado de corte também, bovinocultura de corte, pig farming, suínos. Vou falar um pouco de suínos, vou falar tanto não, mas eu vou falar bastante de dairy cattle. E eu vou te ensinar a formar frases. Será que a gente forma frases em inglês? Será? Eu acho que não, hein? Mas eu vou te ensinar exatamente como é que você faz isso e como é que eu fiz. Vamos lá, recadinho. Tem uma playlist com 10 aulas no YouTube que eu vou liberar lá no canal do Telegram também. Material de apoio dessa aula e da outra está lá no Telegram. E eu vou pedir para você fazer o quê? Tirar um printzinho disso aqui, ó. Introdução às doenças, tira um print. Pode fazer assim também, ó. Tira um printzinho, marca @gringoinglês, que eu vou entender que você está assistindo, que está sendo bacana, que eu vou continuar esse trabalho aqui, gente. É 2 vezes a semana, eu vou te ensinar, eu vou destravar esse inglês seu, tá bom? Eu gosto muito de dar aula, método raiz, é o que eu faço há muitos anos, e eu vou ficar muito feliz se você estiver aqui participando comigo. Então, coloca a hashtag também para eu saber que você assistiu essa aula, ó, Lives Inglês Agro.
tira um print, coloca hashtag Lives Inglês Agro e marca @gringoinglês para eu poder repostar também, tá bom? Felipe, meu aluno, exatamente. Quanto mais a gente escuta, mais a gente fala. Gente, não tem segredo, não tem segredo. O Brasil é o país que mais tem escola de inglês no mundo e que menos se fala inglês como segunda língua. Eu estava lá nos Estados Unidos, eu falei, cadê as escolas? Tipo escola, né? Que a gente vê as franquias. Não tem, né? Não tem. Eu falei, gente, cara, o segredo é aprender a aprender, tá? Tá no método, tá? Se você tenta isso daqui, só tenta isso, tá gratuito aqui, ó. Tenta que vai ser. Depois você me conta, só tenta. Tenta e me conta. Nem que você mandou uma mensagem para mim e falar, eu odiei, não gostei. Pelo menos eu quero ver isso. Se você ver bastante vídeo em inglês em todos os segmentos e não entender nada, pode abandonar o inglês. Renato, mas por isso que eu falo, a minha técnica de 6 minutos, você vê, está escrito lá, você vai escutar o áudio em inglês e você vai ver a legenda em português, você tem que entender o que eles estão falando. Senão é só barulho, gente. Tá? Bacana. Então é isso daí, ó. Aula que vem, como formar frases em inglês agro para pecuária. Pecuária. E eu quero falar também de manejo de pastagem, e eu acho que na próxima aula, depois de como formar frases, vai ser de manejo de pastagem, tá? Os sistemas de manejo, vou falar de ensilagem também, isso tudo tá tudo ligado, tá? Independente se não seja a sua área, é bacana você saber porque uma hora você vai conversar com o produtor, tá bom? É isso aí, gente. Thank you so much. Deixa eu voltar aqui e despedir da minha galerinha aqui, despedindo da galera. Thank you so much. E eu te vejo quarta-feira na nossa aulinha aqui. Bye. Material tá lá no Telegram.